Começa agora mais um episódio do Você Empresário. E para você que está estranhando e que viu os outros episódios aqui direto do Palácio dos Cedros, o Filipinho sumiu. Apertem os cintos, o Filipinho sumiu. Mas, boa substituição. Obrigado, Filipinho, pela sua participação. Mas a Cláudia Moraes certamente agrada mais a quem está vendo nesse momento. Então, hoje, vocês sabem, a gente já falou bastante disso. Agora é a hora que o diretor brilha. Diretor, está comigo aqui o livro A Magia da Franchise, edição Mulheres, uma edição especial, um livro que eu tenho aqui o privilégio de estar comigo, e eu tenho duas das autoras comigo hoje. Aqui do meu lado canhoto, Dona Cláudia Moraes, direto de Manaus, viagenzinha, né? Viagem. Fugi do calor, né, amazônico, e cheguei aqui, fui receber também com outro calor aqui de São Paulo. Foi você que trouxe o calor, Eu tô então? cismando que sim, olha. Fugiu do calor e veio para São Paulo. Foi uma boa troca, né? E quem veio de Gramado, Dona Cal Santana, tinha fugido do calor também? Fugiu do calor. Tá, gosto sim, gosto daquele climinha, aquela neblina. Não tá pra mim esse calor também não, viu? Mas já que estamos aqui, É. o dever do ofício, vamos falar do livro. Começou até a vir um vento, sei que a gente reclamou. Fomos agraciados por Nossa Senhora do Vento. Então eu vou começar com a Dona Cláudia Moraes. Cláudia, fala um pouco de você. Antes da escritora, quem é a Cláudia Moraes? Bom, a Cláudia Moraes é mãe, eu sou cristã, tenho 2 filhos, esposo, casada, e eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo que eu penso, eu acredito com todas as minhas forças. E é por isso que eu tô aqui, que eu sempre vou acreditar em tudo que eu sonho, em tudo que dizem para mim que eu não posso, eu sempre acredito o oposto. É que eu posso tudo que eu quiser, tudo que eu quiser sonhar. Perfeito. E Dona Cal Santana é assim uma pessoa que acredita no potencial e na lei da atração, como a Cláudia acaba de descrever? Faz parte do meu grupinho. Mesmo filho? São duas Cláudias positivistas que acreditam em si. Eu sempre tive um pouco essa vertente, assim, positiva, de trabalhar muito a questão da energia. Acredito muito que a energia, somos energia, eu acredito nisso. E a gente emana aquilo que a gente é, né? Então, e atrai também aquilo que você quer. Óbvio que nem sempre é na quantidade que você deseja, né? Do jeito que você deseja. Sim. Mas eu acho que a gente tem muito isso, essa troca ela é muito importante. Eu gosto muito disso, gosto de pensar assim. E o meu trabalho eu faço isso com quem eu atendi. Como psicoterapeuta, eu tento fazer com que a pessoa saiba que ela tem o melhor dentro dela, né? Então, fazer isso, como é que chama? Emanar. Emanar, né? Que a gente possa transcender isso, eu acho muito importante. Mas eu também sou mãe, tenho 2 filhos lindos, sou casada há 31 anos. Hoje moro em Gramado, mas morei a minha vida toda em Salvador. Fiz transição de carreira aos 47 anos. Então, muitas coisas. Ano passado, então, você mudou de carreira? Mas eu tô com 54 anos agora. Ela ficou até vermelha, você viu? Um pouquinho, assim, não é o calor. Aos 54 anos, eu estou vivendo um outro momento. A gente estava falando agora, né, conversando lá fora sobre ressignificar as coisas, e a gente estou ressignificando alguns momentos. E esse livro parece que foi assim a cereja do bolo, porque quando eu conheci o Ricardo, eu conheci no momento, num evento lá em Caxias do Sul, ele fazendo o B2B lá, e a gente se conheceu e foi assim sabe um encontro muito bacana, a gente conversou e tal, e tempos depois ele entrou em contato, pediu para eu fazer escrever sobre um livro, que foi a outra edição do A Magia do Franchising Masculino. Aí eu fiz, e aí ele veio com esse convite. E quando eu vi que eu estava fazendo parte de um grupo de mulheres empreendedoras e tudo, você não tem ideia de como isso mexeu assim comigo, porque empreender é muito desafiador. Eu não gosto de usar a palavra difícil. É muito desafiador. Então, quando vem esses acontecimentos assim, você fala assim,
tem algum sentido isso, né? Tem alguma coisa. Escrever sobre o que eu escrevi foi muito bom. Ler o que as meninas escreveram é sensacional. Quem você tem oportunidade, você já leu? Leia, que é dever de casa. Ganhei ontem. Pois é. Uhum. Tem histórias incríveis de superação e tudo. Então, eu acho que foi um presente, assim. Um presente. Eu estou muito feliz em fazer parte disso. Claudinha? Assim, né? Eu nunca imaginei que eu. Bom, a gente sonha, né? Quem é que não quer escrever um livro? Isso aí tá, eu acho que no sonho de todo mundo. É de fechamento de vida, né? Eu tenho que Ter um escrever um filho, livro. escrever um livro, plantar uma árvore, né? Exato. Mesmo. Gente, eu já bati a minha meta. Você zerou a vida? Ainda não, gente. Então, casada, né? Na verdade, eu vim de uma família de empreendedores, né? Meu avô, minha tia, meus pais. E eu não sabia que eu tinha isso nas minhas veias correndo, e eu descobri com a minha mãe, né? Eu admirava muito a minha mãe, né? Na época da Avon, ela batia aquelas metas, né? E eu ficava impressionada, assim, como ela conseguia trabalhar com vendas daquela forma, muita gente ela atendia, e aquilo eu coloquei dentro de mim. Então, no livro eu conto um pouquinho da minha história, né? A minha mãe tinha um comércio, e eu comecei a trabalhar ali, já fui tendo algumas ideias com ela, já para expandir ali o comércio, já trazendo outros produtos para agregar, que deu certo, e dali eu já peguei assim uma ideia, poxa, eu acho que eu dou certo para vendas, eu acho que é legal. Só que aí eu não quis me prender ali, porque eu sabia que eu não ia crescer tanto, então eu procurei minhas próprias oportunidades, né? Aí foi quando eu trabalhei numa casa lotérica, e lá nessa casa lotérica em um mês, assim, eu fiquei em primeiro lugar em vendas, e dentro de um ano, a nossa casa lotérica, para quem não chegava nem ao 10º lugar, ficou em primeiro lugar em toda Manaus, barrando até o Amazonas Shopping. E aí o meu chefe me colocou para dar treinamento, né, para as funcionárias da loja Você lá. ficava vendendo telecena lá, era isso? Não, jogos de bolão. Você já fez alguma aposta? Já foi bola. Eu só jogo no bolão da virada. Também. Ali eu aposto, Né? eu aposto um dinheiro lá e vou te dizer, pra sua surpresa, nunca ganhei. Oh, meu Deus. Eu também nunca ganhei. Apesar de que eu trabalhava lá, eu não participava dessas coisas de aposta, não, sabe? Mas eu vendia muitas apostas. Só que, assim, quando tava muito, aquela coisa assim, gente, nunca chegou nesse valor, põe meu nome aí. A gente fazia uma apostazinha ali só pra. Mas eu nunca tive sorte por essas coisas, não. Acho que talvez por amor, né? Eu sou bom pra ser sorteado em consórcio. Já fui, acho que umas 5 vezes. Mas da Mega Sena ainda não deu essa sorte. Ainda não. E, né, daí eu fui descobrindo, mas aí depois que porque assim, naquele tempo o salário mínimo era o quê? R$ 350, e eu conseguia fazer só de comissão 4.000. Então, assim, nossa, eu fiquei ainda uns 4 anos lá, e aí depois dali eu percebi que não dava mais para evoluir tanto, né? Bateu no teto. Isso, eu digo, não, eu não consigo mais ficar aqui, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu ia, superava os meus limites, mas chegava num ponto assim, não, isso aqui eu acho que não vou mais passar disso, eu tenho que partir para outra coisa. E foi o que eu fiz, eu resolvi, lá na lotérica mesmo, eu conheci uma moça que fazia radialismo. E eu sempre brinquei que eu era radialista, brincava com as minhas amigas, aumentava o som para a vizinhança ouvir. Eu pode ligar, que a gente já vai começar a falar aqui no microfone, e você que tá aí vai participar do sorteio. Eu brincava muito disso. Então, quando ela me falou, eu disse, gente, quem sabe não é isso? Talvez é isso que eu quero para mim. E eu resolvi fazer radialismo, né, comunicação social. E me formei, trabalhei na TV Cultura, na Rádio Boas Novas, e foi assim um momento assim que eu vivi maravilhoso assim da minha vida. Mas aí eu casei, aí já sabe, né? A gente sempre tem que abandonar porque os filhos são tudo pra gente, né? A família, então eu deixei um pouquinho de lado, entrei nesse mundo mesmo, né, da família, a mãe, cuidei, mas chega aquele ponto que toda mãe já fiz a minha parte, agora eu vou correr, né? Já tá se virando, né? Já tá. Começou a reclamar do arroz, você já manda faz então melhor, já que você tá reclamando, né? Tem mais ou menos isso. E aí eu resolvi
começar a empreender, porque eu vi que era uma forma que eu não ia ficar preso num lugar e eu podia conciliar, né, tanto a parte empreendedora como a familiar, porque eles também não estavam o arroz, eu tinha que fazer ainda. E aí, foi quando eu comecei, e eu fiquei 15 anos nisso. Eu comecei com uma amiga que me chamou para comprar umas roupas para ela. E aí, nesse momento, eu vi uma oportunidade de ganhar um dinheiro, né? Então, eu comprei a mais, ela acabou que comprou tudo, e dali com um mês eu estava com mais ou menos 30 clientes, e depois de uns 6 meses eu já estava tendo um faturamento de R$ 7.000 trabalhando em casa, assim, só com os amigos. E aí eu vi que estava dando certo, eu disse, não, preciso abrir um ponto, ter um ponto, vou montar na frente da minha casa, porque já a minha sala já estava superlotada, né? Coitado do seu marido, né? Aí então a gente não tem mais Ele privacidade. já não tinha direito ao armário sem ter a loja, né? A partir do momento que passou a ter o armário, aí esquece, né? Aliás, começou a ter a sala ali e falou, ó, marido, ó, aquele pouquinho que você tinha, você já não tem mais. Sim. E agora temos uma loja. Né? Você chamou ele para investidor ou não? Não, eu fiz tudo sozinha mesmo. Comecei com cartão que eu tinha. Meu Deus. Comecei, mas eu comprei pouquinha coisa. Eu sempre fui muito assim, Segura. muito segura, eu sempre com o pé no chão, né? Então eu investia, não, eu vou investir R$ 300. Aí dali aquele dinheiro multiplicava, o povo dobrou, eu vou investir os 600. E foi dobrando, dobrando, e chegou que o meu investimento chegou 60 mil no cartão de crédito. Meu Deus. Raiz de 275 mil. Mas aí depois de um tempo eu já comprava tanto no cartão como no dinheiro, né? E foi. E o meu faturamento aumentou. Eu fui fazer as contas, meu faturamento anual já estava entre 600, 800, 1 milhão. Uau. E era uma cidade assim que você olhava assim, você nunca imaginava, era um interior, né, do Amazonas. O local que eu fiquei, meu marido era militar, o Elixson, quero mandar um beijo para ele, tá me assistindo. A gente foi para lá porque ele era militar, né, do exército, e tenente farmacêutico. Então, quando a gente chegou lá, a gente foi pro pelotão de fronteira do lado do Pico da Neblina. Já ouviu falar? E aí, Não. Em Manaus, o máximo que eu vou é ping-pong Amazônia, que eu completei quando eu era criança. É meu sonho, inclusive, de viagem é ir para lá. olha aí, tá todo mundo lá assistindo, viu? Então, a gente ficou nesse pelotão de fronteira. Eram 3 comunidades indígenas e Yanomamis, né? Então a gente ficou lá quase 4 anos, 3 anos e pouco. E de lá nós fomos para São Gabriel mesmo, que é a cidade mesmo lá, né? Onde eles vêm das comunidades e vão para receber os auxílios dele, né? Auxílio floresta, pesca, Bolsa Família. E aí eu fiquei lá. Foi quando tudo começou, que eu conheci essa moça e as coisas andaram, foram. E a gente conseguiu. Eu fiquei quase 11 anos nessa cidade. Perfeito. É o começo, Cal, do empreendedorismo, eu acho muito importante. A grande maioria, a não ser aquele que o meu pai tem uma grande empresa e ele inventa algo complementar ou dá sequência, o empreendedor ele passa pela iniciativa privada. Ele aprende muito do que se fazer e também muito do que não se fazer. Então, se você tem um bom gestor, você aprende boas qualidades. Para mim, é mais ou menos como se fosse um pai. Ele tem ali o teu pai, a tua mãe, eles são referências positivas, e conforme você cresce, você também entende, como diria a Legião Urbana, que teu pai e tua mãe também erram, são crianças como você, e aí você melhora, você é uma versão melhorada daquilo que você recebeu. O teu começo para empreender, ele é parecido? Teve iniciativa privada? Conta um pouco da sua história. Eu comecei a empreender numa área que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu fazia antes. A primeira vez que eu fui empreender, eu tinha 22 anos, 23, com meu marido. A gente abriu uma agência de publicidade. A gente gostava de fazer criação, criava cartão de aniversário, fazia um folder, aquela coisa toda. E a gente ganhou um cliente bom na época que investiu na gente. Falou assim, ó, vem pra cá que a gente vai montar a agência aqui. E mudamos. Começamos a agência ali, sem nenhuma experiência.
Ele tinha tido experiência assim, sendo cliente de agência, porque na época ele trabalhava no Senai, meu marido trabalhava no Senai há muito tempo. E eu fui fazer comunicação, fui fazer propaganda de publicidade. Eu era extremamente tímida, muito tímida. Para eu falar, era um negócio, minha voz saía. Que ano é esse? Eu estava com 23 anos, 2003. Tá. Eu era extremamente tímida. E aí, quando você está sozinho, o que você tem que fazer? Você aprende na raça. Sim. Não, porque senão você vai ser não. E aí eu comecei a visitar cliente, comecei a visitar fornecedor, eu ia para a gráfica, eu sabia todos os processos da gráfica. E a agência começou a tomar forma, começou a crescer, ficamos 24 anos no mercado. E aí aquela coisa, né? Mas quebrou, não deu certo. Gente, a gente deu certo mais de 20 anos. Eu penso a mesma coisa. A gente deu certo 20 anos. A gente construiu um processo de trabalho que era diferente das outras agências. Aquela coisa de você olhar a experiência, o que é bom, o que não é bom, não, vamos mudar. O que a gente pode acrescentar, o que a gente pode fazer diferente. Né? Sabe, eu tenho uma coisa que eu tenho mudança, é aquela coisa assim, mas todo mundo faz assim. Sim. Não existe receita que dê certo para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Sim. Né? Então, você enxergar essas diferenças nos comportamentos, no mercado, é saudável. Eu acho que vale a pena. E você tem que, às vezes, até que errar mesmo, para dizer assim, não, vamos fazer de outro jeito que talvez seja melhor. Eu acredito que o negócio, ele tem um início, meio e um fim. Talvez seja uma outra visão agora no momento que você estava ali, né? Assim, quando você olha para o mercado publicitário, quem vê a história da propaganda no Brasil, por exemplo, gente, nós, São Paulo, e foi o maior ninho de grandes agências. É São Paulo, mas foi grande mercado, era o maior mercado do Brasil, continua sendo, porque os grandes clientes ainda estão nas grandes agências aqui. Então, você se esperava nisso, só que tem diferenciação dentro do mercado. Então, tem mercado que é mais serviço, outro que é mais indústria, né, um que é mais varejo. E aí, isso também, isso é o que gera a economia. Isso é bom para a agência ou não é? Depende. Se você é uma agência pequena, você pode ser 100% serviço. Ok, mas você não vai ter varejo. Então você nunca vai ser uma agência de São Paulo. Você nunca vai ter faturamento de uma agência de São Paulo. Você não vai ter um Itaú como cliente. Sim. Né? Você não vai ter uma seleção brasileira como cliente. Você não vai ter. Você vai ter clientes menores. E a gente tinha bons clientes, a gente da iniciativa privada, a gente nunca quis atender conta pública, foi uma escolha nossa, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente agradece por não ter feito essa escolha, mas a gente trabalhou com iniciativa privada e o mercado foi mudando. Óbvio, o mercado não muda de uma hora para outra. Sim. A gente começou a perceber as sinalizações de mudança. O digital foi chegando, aí primeiro veio Facebook, não, Orkut, que não afetou muito o mercado. Aí veio o Facebook. Quando o Facebook chegou, os clientes achavam que aquilo ali era o céu, a terra, o paraíso, ninguém precisava mais investir em nada, acabou televisão, acabou jornal, acabou revista, rádio. Então, assim, as mídias tradicionais foram perdendo espaço no mercado que já não era forte o suficiente para manter esse mercado Sim. latente, né? Como hoje ainda tem. Hoje você vê, a gente tem hoje as mídias digitais estão muito fortes, mas você ainda tem aqui investimento em TV. O Itaú ainda faz uma campanha belíssima na TV. Faz. E não é barato. Não. Mas é uma forma diferente, né? Porque eu acho que principalmente a questão do influencer, né? Sim. O influencer, ele fala para um público de nicho. Isso. E esse público de nicho, muitas vezes, quando você faz uma propaganda de televisão, você tem 10 milhões de pessoas te vendo, mas 100 mil pessoas acham legal o que você falou. Isso. E quando você vai para o influencer que tem 1 milhão de seguidores, se 200 mil pessoas tiverem acesso ao que ele está divulgando, são 200 mil pessoas que se conectam com aquilo. Tem Então, é mais qualidade, né? Tem mais assertividade. E isso mudou tudo, mudou a regra do jogo, mudou a remuneração das agências, né? Todo mundo ganhava em cima de produção, sempre deixou de ganhar. Então, assim, o que era um mercado muito bom, muito positivo em termos financeiros, Sim. acabou não sendo mais. E aí, aos 47 anos, eu falei assim, não quero mais isso para mim, chega, já deu, tô estressada, sabe aquela coisa, você, João Bobo, né, que você vai, bate, vai, cansei. Mais apanha do que bate, né? Cansei, aí eu falei assim, não quero mais. E aí fui fazer uma transição de carreira. Aí fui fazer formação em yoga. Voltei para faculdade fazer psicologia. Aí a gente resolveu mudar, dar um reboot, assim. A gente literalmente deu um reboot. Né? Eu queria assim, eu tava um momento onde, sabe aquela coisa assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não tenho certeza do que é. Eu não queria voltar pro mercado, porque aos 47 anos, mulher,
Você já não tem mais a mesma colocação de antes. Sim. É muito difícil você, aos 47 aos 50 anos, você ter uma posição bacana numa empresa, né? Você tem que, é uma construção muito, é muito complicado, não é fácil. Ou você vai empreender, vai fazer alguma coisa para você, ou você vai virar autônoma. Sim. Foi o que eu fiz, assim, não, eu não quero mais saber disso. E aí, a gente mudou definitivamente de tudo, porque meu marido recebeu uma outra proposta e nós fomos mudar para Gramado. Até então Saímos você de morava em Salvador, Salvador. morei em Salvador a vida toda, né? E aí a gente foi para Gramado para empreender um projeto com tinha nada a ver com comunicação, na área de alimentação. Meu marido tem uma franquia também. Ele Tá. criou uma franquia junto com o irmão teve a ideia, convidou ele e eles Pode falar o nome, não somos grandes para cobrar É propaganda. massa no copo, gente. E hoje, inclusive, está sendo a abertura oficial da loja no Shopping Guatemi, lá em Porto Alegre. Ah, que legal. Mas a gente mudou em 2020, plena pandemia. A gente foi para em janeiro, a gente chegou em Gramado, março a pandemia chegou em Gramado. 18 de março. Gente, mudou tudo. Aí tudo foi pro saco, né? As coisas ficaram na gaveta. A loja só abriu no final, praticamente no final de outubro de 2020. Então passamos 3 anos bem complicados. E aí, nesse momento, eu não estava conseguindo fazer a transferência da faculdade de psicologia para fazer uma formação em psicoterapia. E aí, de novo, eu comecei a fazer uma ressignificação de tudo que eu tinha passado. Então, muitas coisas mudaram. A gente foi empreendendo em outras áreas, né? Eu comecei a trabalhar com curso, fazendo treinamento, né? E a gente ainda atende clientes na área de comunicação, mas assim, é bem B2B mesmo, nada de comunicação de varejo. A gente continua fazendo o que a gente faz, porque eu falei para ela assim, todas as habilidades que a gente adquire ao longo da vida, elas não podem ser desperdiçadas jamais. Não, elas têm que ser somadas. Né? Esse é um ativo que você tem que ninguém tira de você. Sim. Então eu aprendi isso, esse ativo que eu tenho, que é essa habilidade de fazer contatos, de conversar, né, de fazer parceria, de fazer planejamento. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então essa habilidade eu trouxe para mim. Então todos os projetos que eu faço, eu pego essa bagagem e uso, né? Então o empreender me ajudou muito nesse processo, porque você não tem um patrão, né, te dando ordem. Sim. Você tem vários chefes que pagam a sua conta, né? Que são seus clientes. Então a sua cabeça muda completamente. Muda completamente. Para você empreender com qualidade, você tem que ser algo que você se identifica. Sim. E usar suas qualidades, né? Porque daí você se torna natural esse movimento, você faz com a propriedade que você passa a atender / encantar. E aí o cliente volta, né? Você vai nessa linha, você continua empreendendo com roupa, como é que o teu momento hoje qual é, Claudinha? Olha, eu continuo trabalhando com esse segmento. Hoje eu estou em Manaus. Aham. Chegou um momento ali que em São Gabriel, para mim, já não estava mais dando por causa da questão da escola, né? Que no interior era um pouco mais Pequena, né? pequeno, e os meus filhos já estavam encaminhando para o ensino médio, então eu vi a necessidade de voltar. E mais uma vez pensei na família, né? Disse, não, vamos voltar. E assim, muita gente, você tá louca, você construiu tanta coisa aqui, você vai deixar tudo para trás. Eu penso assim que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. E para mim, a minha família sempre esteve em primeiro lugar. E eu não tenho medo de recomeçar, eu tenho saúde, né? Eu tenho saúde. Então, aonde algumas pessoas falavam assim para mim lá em São Gabriel, olha, no dia que você sair daqui, o lugar que você for, se você conseguiu aqui em São Gabriel com tanta dificuldade para chegar, porque lá tudo chegava de balsa. Era uma Nossa, dificuldade que para chegar. loucura. Em Manaus, já para chegar, é difícil para chegar, aí você calcula chegar em Manaus, que é Imagina. no interior, né? Então era uma logística muito grande. Então eu pensei, e eu ouvi algumas coisas que eu ouvia das pessoas que eram positivas, eu não esqueci, eu guardei dentro de mim. Eu disse, é verdade, é isso que falaram para mim, eu vou guardar no meu coração. Se eu empreendi em São Gabriel, eu vou empreender em qualquer lugar. E foi quando eu voltei para Manaus, eu fiz meus investimentos lá, e quando eu vim sair vendendo, né, terrenos, né, casa, saí vendendo, e quando cheguei em Manaus, investi. Aí eu abri uma loja no centro, abri outra no Manoa, a outra localidade, e a outra localidade próxima à minha casa, que Você era abriu 3 lojas de uma vez só? não, devagarzinho, Ah, tá. né? Foi devagarzinho. Tipo, uma na segunda, uma na quarta, uma na sexta. Deu uma segurada, ela não tava assim tão empolgada, né?
centro. Tá. Aí depois de um ano eu abri próximo à minha casa e no ano seguinte, foi a cada ano eu abri um. Entendi. Aí aonde, que cidade? Oi? Lá Manaus. em Manaus mesmo. Manaus, é. Aham. 3 centro e 2 bairros, tá. Isso, foi. E o que eu observei, que assim, a gente tem uma experiência num lugar, mas quando você muda para outro, não adianta você tentar trazer Ah, aquela não, mesma gente, muda tudo, experiência. É por Então, isso que recomeço é tão aterrorizante, as pessoas têm medo do recomeço, sim, porque você não sabe o que vai sim. te esperar, você não pode Mas repetir a assim, fórmula. eu acredito que se você tem um sonho, você tem uma visão, você não pode ter medo. Não. Porque tu pode ser que tu acerte, pode ser que tu erre, Não, mas você pode assim, até ter medo, mas tem que ir com medo mesmo. olha, lá no podcast, eu tenho um podcast Programa Sem Fashion, é um podcast da minha loja. Como se chama? Podcast Programa Sem Fashion. Legal. E aí, lá no nosso podcast, a gente sempre traz essas histórias, né, de Aham. empreendedores. E isso que você falou, todos os meus entrevistados Isso, falavam. gente. Tá com medo? Vai com Vai com medo medo mesmo. mesmo. Porque assim, sim, tem 50% de chance de dar errado, Isso. mas tem 50% de chance de Isso, dar é certo, isso. né? Então, deu errado, vai servir de experiência, Isso. né? E todos esses anos que eu estive lá, não deu errado em São Gabriel. Mas quando eu cheguei em Manaus, eu comecei a ver outros caminhos que estavam se encaminhando. Por exemplo, os meus clientes diziam: olha, você tem que ter uma loja online. Eu, online? Mas eu estou tão acostumada com a física. E aí a gente que já está acostumada, é difícil migrar para o online, porque a gente não quer essas mudanças, não é verdade? É, A gente até conversou sobre é, isso, é a né? zona de conforto, né? Você já tem tanta Isso, segurança naquilo ali que você conhece, você fala assim, poxa, mas começar tudo de novo, exatamente. aprender tudo de novo, ou Outras aprender uma coisa que eu nunca estratégias, vi. né? Outras É. visões. Então, eu fiquei pensando nisso. Relutei, mas aí não teve. Não teve como. Eu disse, Ninguém não, foge de digital, né, não gente? teve como. Relutei, mas aí agora eu estou migrando já, né? Já Aham. estou com o site, só estou terminando de abastecer. E aí eu fechei 2 lojas, estou só com a central, que é a que mais, assim, os meus clientes gostam de O ir. movimento tá lá. Sim, tá lá. Então, e assim, eu pretendo manter, vamos ver como é que vai ser. Mas assim, lá é mais para troca. Às vezes tem clientes ainda que gostam de ir na loja, né, para É, experimentar. Então, eu estou mantendo ela por esse motivo. Mas já o online, eu já tenho um público que quer muito o online, né? Então, a gente vai ter que qual é fazer o isso. perfil de seu cliente, assim, de idade? Todas as idades, de É? 16 a 60 anos. Você fabrica? Não. Eu trago tudo daqui de São Paulo. Inclusive, eu tô aqui fazendo Ela só compras. trabalha com coisa importada. São Paulo. Deixa eu tentar adivinhar a origem. Você vai até José Paulino. Vamos na Paulino, vamos, o Brás, a gente Você gosta, né, diretor? É que quando ela falou roupa, aí eu tenho um ser humaninho, 2 em casa, que gosta pouco. Aí eu tô olhando pra roupa dela, eu conheço ali a região, né? Você vai até a José Paulino, que é um bairro aqui mais central aqui de São Sim. Paulo, né? Dá o quê? Eu acho que uns 35 minutos da onde a gente tá aqui. A gente tá numa mistura de Zona Sul com pertinho do ABC, Ah, que é a região aqui do Ipiranga que a gente tá, né? aham. Então, na hora, José Paulino faz sentido pra caramba. E o Brás também se fabrica muita coisa, né? É o maior centro de venda de roupa do Brasil, né? sim, porque em Manaus nós não temos esse polo, né, de Polo nosso têxtil, polo é né? Não outro, tem, é. têxtil não, o nosso polo é outro, é eletrônicos, né, eletrodomésticos, Aham. celulares, pra gente, televisões, né? Então, pra gente lá, o nosso polo é esse. Então, eu tudo tenho que vir aqui, tenho que vir buscar mesmo aqui em São Paulo. Um dia alguém ousou dizer, né? São umas frases que prendem um pouco a gente, que é aquele um time que tá ganhando não se mexe, Uhum. né? E talvez, na verdade, se perde um pouco essa questão da busca por aprimorar, se teme um pouco a coisa nova de por que eu vou entrar no online se eu vou também no físico. Só que são comportamentos de consumo diferentes, né? É. E o Sim, comportamento muda, né, gente? Quando a gente olha a história humana, quantas coisas a gente. Já pensou se a gente vivesse como os nossos ancestrais viviam? Caçando leão, caçando. Não tem como, é impensável hoje. Você consegue imaginar você viver sem um supermercado? sim. Sem uma geladeira? Sem um celular? É muito louco isso, né? Então mas o que a gente não pode é se agarrar a uma coisa que você tem, que você conhece, né? Que te dá conforto porque
o meu filho mais velho fala uma coisa que eu acho ótima. Ele fala assim: a vida é muito dinâmica. E a vida é muito dinâmica mesmo. Sim. A gente está o tempo todo sendo testada, está o tempo todo tendo que aprimorar alguma coisa. Uma coisa que a gente fala muito é: a gente não pode esperar que nada que a gente faça, né, a gente vai deixar de aprender. Essa capacidade que a gente tem de aprender o tempo todo, né? Hoje a gente tem tanto conhecimento, gente. Um Verdade. celular hoje dá mais conhecimento do que uma biblioteca inteira tinha há um século atrás. Pensa nisso. Sim. A gente tem acesso à informação, o que a gente precisa é aprender a lidar com essa informação. O que você faz com a informação, Isso, é né? isso que vale, né? Ah. Porque a gente tem muita coisa para aprender. E aprender é fascinante. Só que é desafiador. Muito. Né? Quando eu falo assim, gente, eu tô desenvolvendo um infoproduto. Gente, olha, você não tem ideia do que eu pego de curso, de mentoria para estudar e tudo. Aí tem hora que eu termino, eu falo assim, meu pai do céu, será que eu vou dar conta disso? Porque é uma linguagem que ela ela não foi feita no meu tempo, né? Um garoto de 24, 25 anos pega isso no ar. É assustador. É muito rápido, né? Então, assim, é uma linguagem que para mim é desafiadora, né? Então, assim, reaprender, aprender é muito bom. A gente tem uma capacidade limitada. Eu acho que quem limita somos nós mesmos, né? Essas crenças que a gente tem ou a gente ouve alguma vez, fala assim, é muito difícil, você nunca vai conseguir. Desiste disso. A gente ouve Se muito, você né? acreditar nisso, você realmente não vai para lugar E eles nenhum. falam assim, não, porque fulano já fez, Quebrou, não deu certo. isso. É, A gente e ouve essa coisa do muito. time que tá mexendo. Tem outra frase que eu não gosto, gente. Time que tá ganhando não se É, mexe. eu sou péssima para ditar. Péssima. Eu não gosto dessas frases. Por quê? Porque engessa você. Mas tem uma resposta boa que a minha mãe me ensinou, quando você fala assim, todo mundo que tentou isso não conseguiu. Aham. Minha mãe, que hoje mora no céu, diria assim, mas você não é todo mundo. Isso. Essa frase clássica que. Só que ela não falava isso nesse contexto. Sim, sim, É que, sim. mãe, todo mundo chega tarde, a mãe não reclama. Mas você não Sim. é todo Você mundo. não é todo Né? mundo. Então, assim, mas aí eu malandramente É. trouxe ela para um contexto que me favorece, É. mas inspirada na minha mãe, que me Ó, disse vo- isso só- algumas é, vezes. Você começou falando, lembra que a gente falou assim, do que é que a gente ouve mais? Tem que empreender, você vai ganhar 1 milhão Isso. fazendo isso tudo. Esse discurso, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Por isso que é bom a gente ter filtro, a gente tem Sim. que aprender a Sim. filtrar as coisas, o que faz sentido para você, o que não faz. Exato. Você vai trabalhar muito se você for empreender, mas muito. Sim. Né? Você não vai ter hora, você não tem fome, você não tem Sim. sono, mesmo tendo. Você não vai ter hora, você não vai ter fome. Mas você não vai só pelo dinheiro, gente. Pelo menos eu acredito nisso, eu acredito muito em propósito. Eu acredito que todo mundo é movido por algo, não necessariamente o dinheiro. Então, tipo assim, o dinheiro ele não é sabe aquela cenoura, como é que o pessoal fala da cenoura que bota na frente do. Aham. Não é isso. O dinheiro vai ser a consequência desse esforço, a consequência de você vai De um fazer. trabalho bem Porque feito. para alguns, 1 milhão pode ser muito. Para outros pode não ser. O que é que vai fazer diferença para você? Sim. Né? Se o padrão de vida que você tem hoje, 1 milhão tá ótimo. Mas 100 mil seria bom também. Então, assim, é muito o que faz sentido para você. Tá cheio de milionário depressivo, né? Gente, É. porque não Ah. consegue usufruir e não faz para si aquilo que realmente faz sentido para a É. vida dele. Eu acho que a gente está aqui, essa é a nossa jornada, ela é uma jornada de propósitos. A gente está aqui para realmente fazer coisas. Eu estava falando com ela ontem, com a Clau. A gente não está aqui por acaso. Quantas autoras tem no livro, Clau? 2 autoras, coautoras. Né? Eu conheci 4. Né? E conversei com a Clau ontem praticamente o dia inteiro, conversei com Então a gente tem conexões que acontecem, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E o empreender, ele possibilita isso, né? Você ter essas experiências diferenciadas que às vezes você não consegue ter em outros lugares. É verdade. E falando sobre propósito, aqui, Claudinha, na página 45, tem uma pessoa aqui que você deve conhecer, a dona Cláudia Moraes. Que foto linda, hein? Ela tá, Né? ela tá. Cadê? O marido tá aí ainda ou não? Vou mostrar aqui, ó. Te falar, ficou enciumado o marido com essa foto, não? Ele não gosta de ver. Tá certo ele. Tá certo ele.
Certamente Poderosíssimo. muitos, Capa da Forbes. muitos empreendedores olharão e falam assim: o livro é bom, mas essa página 44 chama atenção, né? A essência empreendedora não é apenas a capacidade de abrir um negócio, mas sim uma mentalidade e uma habilidade de ver além do óbvio, identificar oportunidades onde outros veem obstáculos e transformar ideias em realidade. Sim. Fala um pouco para a gente essa parte que começa com você. O que eu vou aprender aqui? O que você vai contar para a gente para que as pessoas se desenvolvam lendo esse livro? Primeiramente, eu quero agradecer ao Ricardo, né? Ricardo, muito obrigada por essa oportunidade, assim, porque eh, eu sempre quis escrever um livro, eu sempre quis, mas nunca imaginei que isso fosse acontecer assim tão rápido. Inclusive aqui no Palácio dos Cedros, né? Né? Que chique, hein? Ele foi maravilhoso. Você já tinha isso num palácio? Eu tô me sentindo poderosíssimo. É, Ah, tanto A glamour. gente tem o Teatro Amazonas também, que é Que muito é lindo, né? lindo, Lá em né? Manaus. As pessoas fazem muitas fotos lá, é muito lindo. Mas esse palácio, gente, É, eu me senti assim uma lindo rainha, mesmo, é verdade. É lindo demais. Não né? conhecia também, não. E assim, o que ele preparou ali para as coautoras, gente, assim, o rapaz que estava tocando violino, né? Foi Foi uma homenagem muito assim lindo. maravilhosa. E assim, para nós mulheres que a gente sabe que o nosso mundo está passando por tantas coisas, né? E às vezes a gente está até perdendo assim o nosso espaço como mulher, a gente está perdendo. Então, eu acho que foi assim, uma ideia assim linda, maravilhosa que o Ricardo teve de fazer essa homenagem para nós. Tivemos as meninas que também ali tiveram aqueles problemas com câncer, né? E tiveram a oportunidade de contar ali a história. No momento que eu estava escrevendo esse livro, eu tinha uma tia que estava passando por esse problema do câncer, um diagnóstico errado no início. minha mãe passou por isso, acredita? Olha, Minha mãe foi operar, na operação descobriram que não era câncer. olha só. Era Nossa, uma mancha no exame. Foi um nossa. diagnóstico errado, Minha né? mãe passou por isso. Então, o que que aconteceu? Quando eu estava terminando de escrever esse livro, eu recebi a notícia que a minha tia tinha ido a óbito. Ó, Foi uma notícia, assim, e ela trabalhou comigo. Quando eu cheguei aqui em Manaus, que eu abri a minha primeira loja, ela trabalhou comigo. Então, foi um baque maior ainda, porque a gente ficou muito próximo. Depois de 11 anos que eu vim de São Gabriel, ela passou esse tempo comigo e, nossa, ai, foi difícil, muito difícil mesmo. E aí ele me fez o convite, eu contei para ele, eu disse, então vamos colocar a história dela, ela tá aí no finalzinho do livro. Tem uma parte que eu falo também sobre a história dela, minha tia Raimunda, né? Rai, conhecida como Rai, uma pessoa maravilhosa, assim, muito extrovertida, que até o último momento estava fazendo piada. Piada, assim, todo mundo sorrindo, ela fazia todo mundo sorrir, e é bem emocionante, assim, falar sobre ela, sabe? Então, eu agradeço muito ao Ricardo, porque, assim, com toda a minha história, né, a gente que é mulher, que empreende, né, que tem a nossa família, que tem que saber dividir, conciliar, isso é uma coisa, é muito difícil, mas a gente consegue, né? Eu acho que é isso que eu fico impressionada, que eu vejo que tem mulheres como eu também que têm a mesma história, que foram contadas aí nesse livro, né? De todos os estilos, de todas as performances, né? Foi contada aí nesse livro, e eu fiquei muito feliz, assim, é, pelo Ricardo escolher, assim, a dedo, cada coautor, assim, para a compor esse sensibilidade, livro. né? Sim, essa sensibilidade, assim, perfeita, esse livro está completo, assim. E com relação à minha história de empreendedorismo, é, o que eu observei, que eu tirei assim de lição na minha vida, é de observar os sinais. A vida ela dá sinais para gente, né? Desde o início, quando a gente é uma criança, as coisas que a gente vai começando a observar, a admirar, e é muito importante as pessoas que estão ao nosso redor. Elas têm um papel fundamental lá na frente. Por isso que eu sempre acredito que é importante a criança ter um ambiente saudável, uma família, porque isso vai ajudar ela lá na frente, a ela deslanchar, né? Então, a minha mãe ali foi fundamental. Eu ver ela empreendendo como mãe, né, esposa, conseguir conciliar tudo aquilo, como ela desenvolvia o trabalho dela, né, a partir de casa. E isso foi assim, uma coisa assim, que me impressionou muito, e que foi o que eu trouxe para mim. Eu peguei aquilo, não quero isso para mim, porque isso é legal, isso é bom.
né? E foi dessa forma que eu consegui administrar o meu negócio, meu empreendimento. Tive problemas familiares, tive pessoas que não acreditaram, mas eu sempre coloquei esses obstáculos como um pontapé para eu mostrar que eu podia fazer diferente. Né? Então, em todas as partes dos obstáculos que eu tive de crescimento, sempre apareceu alguém para querer dizer: ah, mas isso aí fulano já fez, não vai dar certo. Ah, mas eu nunca dei ouvidos a essas pessoas. Eu sempre pensei. Uma vez eu falei para uma pessoa que falou para mim, porque quando eu comecei vendendo, vamos dizer, o famoso fiado, né? Aham. Eu comecei assim, não Vários calotes dos mais próximos. sei. Sério, você é uma melhor cobradora do que vendedora, então. Parabéns pra você. Eu sempre conseguia ter um jogo de cintura, eu aumentava o prazo, mas uma hora a pessoa pagava, Entendi. né? Eu não posso citar nomes, mas teve uma pessoa que tinha muito dinheiro, que foi a única que me deu um calote, que eu jamais imaginava que fosse me dar. Mas assim, foi a única, né? Para também não dizer, olha, você foi a única na história, eu tive um calote, mas também não me deixou pobre, não, É, né? Mas assim, faz parte da experiência, a gente vai aprendendo com isso. todos os tipos de clientes que passa com a gente vai aprendendo uma estratégia nova, né? De como abordar esse cliente, de como atender, e ali você é o quê? Você é psicóloga, você é de tudo um pouco, né? Porque tem gente que vai na tua loja para desestressar. Ah, eu Sim, vim comprar que eu estou passar um estressada, tempo. passar um tempo, eu estou com um problema em casa, eu preciso esparecer. Então a gente aprende isso, né? A gente vai desenvolvendo estratégias, técnicas, né, de como ir levando, assim, abordando, né, os nossos clientes. E no livro eu conto isso, né, de cada trajetória que eu tive, quais foram as visões que eu tive de negócio, como eu observei as oportunidades no cenário que eu estava, né? Porque eu observava que tinha pontos positivos na cidade que eu estava, mas também tinham pontos negativos. Então, foi interessante porque, assim, como se tratava de um interior e região indígena, a gente pensou, vou vender roupa de R$ 10, R$ 15, 30, 50, mas todo mundo já fazia isso. Então, eu trouxe uma abordagem diferente. Eu fui para Cianorte, para a capital da moda, onde só era roupa alto nível e trouxe. Pois eram as roupas que eles queriam comprar. Eles não queriam roupa de 10, de 15, eles não queriam. Eles queriam as roupas de R$ 800, de 700, Olha só. reais, que era essas roupas que eles queriam, as mais caras. Eles sabiam que eram bons, os indígenas, eles sabiam que era bom e eles queriam isso. E foi assim, eu desenvolvi essa estratégia, eu trouxe para eles o que ninguém tinha. Perfeito, perfeito. Aí a gente adianta um pouquinho. Na página 90, vou virar aqui da mesma forma que fiz. E aqui, essa jovem moça também que está do meu lado direito aqui. Uma bela foto também. Não, obrigada. Também Não estou. tá aqui, não tá bonita que nem a Claudinha, não, mas tá Eu você estou, eu ousar. estou no momento, eu estou no momento para a direita ou para a esquerda, de qualquer jeito eu vejo coisas boas, digamos assim, com todo o respeito que devo Tá. às duas jovens senhoras. Me conta aqui o que eu vou aprender com você. Eu falo sobre comunicação estratégica, Tá. né? Negócios são feitos de pessoas para pessoas. Então a gente tem obrigação de saber lidar com essas pessoas. E a primeira pessoa que você tem que aprender a lidar é com Você mesmo. isso. Fui bem, 10 para mim, então. Você mesmo. Então, quando você aprende a lidar melhor com você mesmo, né? Quando você aprende a se relacionar melhor com seus familiares, com seus colegas de trabalho, tudo flui, né? Então, a gente trabalha muito com a publicidade. Eu aprendi muito. A gente é meio psicólogo mesmo Sim. de todo e qualquer cliente, né? Porque o cliente vê em você ali uma forma de poder desabafar, né, de falar dos negócios, de falar da família. E eu tinha muito isso, eu escutava muito. Gente, escuta ativa, escuta com presença, Qualidade. olho no olho, é a melhor, é muito saudável. Sim. Não existe como você construir relações saudáveis, autênticas, genuínas sem isso.
né? Então eu trabalho muito isso. É o que eu faço, é o que eu fiz a minha vida inteira na publicidade e é o que eu faço hoje. Perfeito. Não é, pensar, mas você vai ser mentora de como lidar de como as pessoas vão falar, vão lidar com as outras. A gente vive muita superficialidade hoje, gente. Sim, Você quer ser uma figura, você quer ser instagramável, você quer ser você vira um personagem. A gente precisa ser menos personagem e ser mais perfeito. real, né? E acho que para isso você tem que ter autoconhecimento. Terapia, gente, é ótimo. Terapia é ótimo, né? Então, essas conexões que a gente fala são essas, genuínas, autênticas, aquelas em que você vê o relacionamento como importante. É o relacionamento que vai gerar para você bons negócios, né? E é isso que eu falo no livro. Concordo, acho que faz todo sentido. Eu o episódio bom é aquele episódio que fala assim, vou encerrar o episódio, você vai falar, esse é o episódio legal, que o Ricardo já está me cobrando, eu tenho mais autoras para receber, tenho mais gente para falar, mas o que eu só posso fazer nesse momento é agradecer vocês duas, A gente que agradece. parabenizar pela jornada, Aham. acima de tudo, acho que essa coisa do querer, eu tô hoje com o norte e com o sul do Brasil comigo, então é uma experiência, é uma forma de aprender, são situações diferentes, a gente aqui em São Paulo vive meio que numa bolha, porque São Paulo parece que é meio autossuficiente, não é, mas é a impressão que a gente tem, aí quando você tem a oportunidade de se conectar com pessoas de outros estados, é uma chance também de entender, de crescer, que eu acho que é isso. É o que você falou, é sobre relacionamento com pessoas, é sobre se relacionar com você mesmo, é o que a Claudinha falou. Muitas vezes a pessoa que está aqui vendo a gente, quando você for começar a sua empresa, não pense você que vão abraçar e te dizer, vai ser um sucesso. O que você tem são 2 ou 3 pessoas falando, vai, se é seu sonho, vai dar certo. 500 pessoas dizendo que vai dar errado. E depois que você deu certo, uma daquelas 500 vai dizer, eu tinha certeza que você ia dar certo. Eu nunca achei que você fosse dar errado. E é uma realidade da maioria dos empreendedores. É. Então eu tive aqui a grande honra de receber Cláudia Moraes e Cal Santana, coautoras do livro A Magia da Franchise e do Edição Mulheres. Muito Eu obrigada. sou o Marcos e esse foi mais um episódio do Você Empresário.